Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 10, hoje é dia de papo reto. Bom, Luiz Fux assumiu finalmente aí a presidência do Supremo Tribunal Federal, mandato de 2 anos. O que representa a posse do Fux? Antes de falar do discurso dele, simbolicamente já é um alento. Por quê? Porque o Fux é um juiz de carreira, né? Um juiz que começou lá no primeiro grau, virou desembargador, foi para o STJ e depois para o STF e agora, pela primeira vez, assume, então, a presidência da Corte, da Suprema Corte, da cúpula do Judiciário, do topo da cadeia alimentar. Então, já é uma mudança, uma grande mudança simbólica, justamente quando a gente vê o antecessor, né, a trajetória do antecessor. É que não é trajetória, é atalho. Né? Dias Toffoli, que foi advogado do PT, foi assessor jurídico da Casa Civil de José Dirceu, foi AGU de Lula e virou ministro do Supremo. Né? Quando completou 10 anos, recebeu uma homenagem, um livro em homenagem a ele, um livro do André Mendonça, o AGU, ex-AGU e agora ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Vou sempre lembrar isso para vocês, tá? Para que vocês lembrem aos bolsomínios e por aí vai. Aliás, André Mendonça, que também está fazendo aí, está cortando o caminho, né? Está pegando um atalho para virar ministro do Supremo também. Quanto mais novo, quanto menos carreira, né? Quanto menos compromisso realmente com a magistratura, quanto mais político o ministro, né? Mais disposto a fazer qualquer tipo de serviço está. Tá? Então, assim, o Dias Toffoli encerra essa gestão dele, que, segundo Gilmar Mendes, foi uma gestão revolucionária, então tem selo Gilmar Mendes de qualidade. Aí não precisa falar mais nada. Tá? Então, é isso. Já é uma mudança, é uma grande mudança, não uma pequena mudança, pelo menos simbólica. Então, agora teremos um presidente do Supremo que percorreu todos os caminhos, né, do judiciário, todos os degrauzinhos, galgou todos os degraus e então chega aí ao topo. Bom, ele fez um discurso também que soou muito bem aos ouvidos, tá? De quem, claro, de quem quer uma Suprema Corte mais dedicada, né, aos assuntos constitucionais, uma verdadeira Corte Constitucional, menos política, né, que não interfira, né, quanto menos interferir no legislativo, no executivo, melhor. Né? Uma corte dedicada também ao combate à corrupção, à criminalidade, à questão da defesa dos direitos humanos. Então, esse foi o discurso de Luiz Fux, inclusive publiquei aí a íntegra do discurso para quem quiser consultar. Tem os principais trechos, fizemos uma cobertura especial, nossos repórteres, o Pedro Canário e o Renan Ramalho, que estava lá, inclusive, no Supremo, eles deram aí os highlights ao longo da cerimônia que contou com a participação do Bolsonaro, mas sem discurso de Bolsonaro, já que não é previsto no protocolo, tá? Acho até que ele ficou meio ali sem saber, acho que ninguém avisou, ele ficou meio sem jeito, mas o presidente da República não discursa, né? Quem fala? O decano, como o decano não estava, falou o vice-decano, né, o subdecano, que é o Marco Aurélio Mello, e também o PGR e o presidente da OAB. E aí é interessante, né, o presidente da OAB, que foi denunciado aí, né, pelo Orlando Diniz, delator, ex-presidente da FEComércio, foi delatado lá pelo Orlando Diniz, está aí presente na posse do Fux, que defende esse combate à corrupção. Como eu até brinquei no Twitter, é simbólico que isso aconteça, que a posse dele, que esse discurso aconteça no dia seguinte a essa mega operação, talvez a mais importante operação da Lava Jato no Rio, desde a prisão do Sérgio Cabral, operação Esquema S, a operação que pegou, que flagrou, né, que descortinou, ou pelo menos que começa a descortinar, talvez o maior esquema, né, de uso, né, de advogados, grandes bancas, de compra mesmo, de influência, né, de grandes bancas nas cortes superiores, muitas dessas bancas de filhos, de parentes, né, mulheres, parentes de ministros do Supremo. Então, ministros do Supremo, não, perdão, ministros e desembargadores, tá? Então, que realmente essa gestão do Fux, para começar, ele que vai também presidir o CNJ, já poderia, né, de cara, baixar uma resolução aí
aumentando, né, as possibilidades de impedimento dos ministros, né, de julgarem casos relacionados a parentes, né, em que advogam parentes, amigos, etc. e tal. Isso já seria uma grande coisa. Mas o melhor realmente seria impedir, né, a advocacia de parentes na corte em que o próprio ministro atua. Já é meio complicado se fosse uma corte diferente, porque você está sempre vendendo influência, né? Se o seu pai, sua mãe, seu irmão ocupa uma função de relevo, já fica complicado. Mas na mesma corte é praticamente é um conflito de interesses presente, explícito, né? Permanente, né? Seria a melhor forma, permanente, melhor dizendo. Então é preciso buscar realmente uma saída a isso, como aconteceu todo o debate lá sobre a questão do nepotismo, que era uma prática, etc. A gente chegou no limite. É preciso começar realmente a se fazer um caminho de retorno, né? De retorno, para o bem da justiça, para o bem da advocacia, para o bem do Ministério Público, para o bem da sociedade. Então, isso se coloca de uma forma muito presente nesta operação. Hoje nós trouxemos aí mais detalhes, né? E a CNN, que teve acesso aí a mais um trecho da delação do Orlando Diniz, trouxe uma coisa que é surreal, né? O Orlando Diniz envolvendo na sua delação 8 dos 9 ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União. Tudo bem que o Tribunal de Contas da União é um tribunal político, né, feito por indicações políticas. Só que nesse caso só sobrou um ministro, Augusto Scherman, que é ministro substituto e é da carreira do Tribunal de Contas. Então a gente sempre tem de buscar os bons exemplos e tentar, vamos dizer assim, restringir os maus exemplos. Então o Orlando Diniz envolveu aí 8 dos 9 ministros, e o Tiago Cedrais, que é o filho do Haroldo Cedrais, que já foi presidente também do próprio TCU, é quem vendeu esses ministros. A gente sabe que nem todos, né? Você, às vezes, alguém vende o ministro na praça, mas sem ele saber. É claro que muitas das acusações precisam ser provadas. O fato é que você não vai ter nenhuma possibilidade de investigar isso, porque essas denúncias chegaram à PGR e a PGR arquivou. Arquivou, como já arquivou todas as outras indicações aí de envolvimento inclusive de desembargadores, de integrantes do judiciário, desembargadores e ministros até do STJ, do STF, né? Delação do Sérgio Cabral, foi para a gaveta tudo que dizia a respeito do judiciário, né? Delação também do Léo Pinheiro, teve aquele problema, né? Levou até a demissão coletiva dos procuradores, quando a Raquel Dodge também engavetou. Então, infelizmente, parece que não se pode investigar, o judiciário não pode investigar a si próprio, não quer cortar na própria carne, o que é lamentável, né? Porque bons profissionais, bons juízes acabam ficando carregando nessa imagem negativa do judiciário brasileiro em função dos maus juízes, né? Que são, a gente sempre espera, né, que sejam realmente exceções à regra, mas o fato é que essas exceções causam um estrago danado. Então, para vocês terem uma ideia, está aí, né? Estão citados esses 8 dos 9, não quer dizer que estejam envolvidos todos. Inclusive, eu falei com alguns, negaram, né? Alguns negaram até conhecer o Orlando Diniz ou qualquer pessoa ali envolvida, mas também é fato, né, que quando o TCU pôde, em 2017, investigar a atuação do Tiago Cedrais, em função até das denúncias da Lava Jato, eu publiquei várias coisas na época, de quebra de sigilo, telefônico, tinha dezenas, centenas de ligações dele para ministro, para auditor, né, interno, lá, os auditores que são os técnicos, e com todas as evidências, o plenário do tribunal, por unanimidade, arquivou a possibilidade de uma investigação contra o filho do Haroldo Cedrais. Então, isso já é uma indicação muito ruim, né, e que acaba corroborando, reforçando essa narrativa entregue aí pelo Orlando Diniz. Da mesma maneira, em 2019, o STF teve a possibilidade de abrir uma investigação contra os dois, Haroldo e Tiago, em função das das denúncias na Lava Jato, e essa investigação foi arquivada, tá? E eles não quiseram afastar o Haroldo Cedrais. O Tiago Cedrais
até onde eu sei, está em Miami, curtindo a vida, né, com a sua família, e tem dito a interlocutores que está tudo já resolvido. Bom, é a informação que chega para a gente. Vamos ver, né, como se encaminha essa investigação, esse processo, essa ação penal que já foi, né, estabelecida aí, teve a denúncia, já foi recebida pelo Bretas. O Bretas agora já está, obviamente, sendo alvo do assédio dessas grandes bancas de advogados que querem o afastamento dele lá da Justiça Federal, justamente porque ele acolheu a denúncia do Ministério Público da Operação Esquema S. Ele acolheu e transformou esses advogados todos poderosos em réus, inclusive o Cristiano Zanin, o Roberto Teixeira, né, compadre do Lula, Cristiano Zanin, que são, aliás, é bom que se diga, é bom que se lembre, que eles são eles que conduzem essa campanha também de desmonte da Lava Jato, né, de ataque à reputação dos integrantes da Força Tarefa, ao ataque, né, à reputação do juiz Sérgio Moro. Então, eles faz sentido, né? Faz sentido que eles estejam envolvidos em crimes e ao mesmo tempo queiram destruir as investigações. Por quê? Porque não é mais aquela relação do cliente do advogado com o seu cliente. Na verdade, aí é tudo uma coisa só, né? A própria Lava Jato já tinha identificado o papel do Roberto Teixeira, né, em alguns casos aí, envolvendo a questão, se eu não me engano, do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula, né, intermediação, uso lá dele, do escritório, contatos aí com cartórios para registrar escrituras, enfim. A ligação, a relação com o Lula é antiga. Roberto Teixeira há muito tempo atua, desde o início do governo Lula, inclusive, atuou no caso da Varig. Enfim, tem uma trajetória aí que mostra também os atalhos, né, os atalhos da política. O que eu digo para vocês? O que a gente trouxe? O que saiu de novidade, né, desta história? Além dessa história que a CNN deu, que eu registrei aqui para vocês, eu publiquei em primeira mão que o mesmo esquema da Fé Comércio pode ter sido feito na Oi. Tá? Então, eu havia comentado com vocês alguns indícios, aí conversei com minhas fontes, peguei e analisei também a peça, a denúncia no detalhe, e, de fato, quando o Ministério Público quebra o sigilo fiscal ali bancário dessas bancas que estão sendo investigadas por causa da Fecomércio, bancas que tiveram a Fecomércio como principal cliente, ou o grande cliente, ou um dos principais clientes, né, dessas bancas, o principal, vamos dizer assim, pagador, né, de serviços. Você, quando olha as planilhas com esses clientes desses escritórios, você percebe que a Oi estava praticamente sempre presente. Então, aonde está a Fecomércio como cliente, também está a Oi, na maior parte dos casos, pelo menos. Qual é a conexão? É justamente o diretor jurídico, ex-diretor jurídico, então diretor jurídico, porque na época ele era o diretor jurídico da Oi, o Eurico Teles, advogado Eurico Teles, que foi também denunciado, que foi alvo de busca e apreensão. O Eurico Teles foi diretor jurídico da Oi, foi presidente da Oi até janeiro agora. Ele fez parceria com vários escritórios de advocacia, inclusive da Ana Basílio, o próprio Teixeira, né, o Zanin. E aí o que acontece? Quando você abre, por exemplo, Ana Basílio, eu publiquei aqui, a Ana Basílio, no caso aqui, ó, da Ana Basílio, vocês terem uma ideia, ela que era parceira do escritório do Teles, ela embolsou da Oi 70 milhões de reais. Oi S.A., Telemar e Oi Móvel. Da Fecomércio, ela embolsou 17,8 milhões. 70 milhões da Oi. No caso dela, a Oi é a maior cliente. Ela que é parceira do Henrique Teles, que era o diretor jurídico. E aí você vai e abre o dela, você vê repasses para o próprio Eurico Teles, como se ele faz assim, usa a Oi, paga, depois faz um rebate para mim. Isso acontece com outros escritórios aqui também, que tiveram a mesma coisa, rebate com outros repasses para o próprio Eurico Teles, né? E quando você olha vários desses escritórios, então, que atuaram, que receberam milhões de reais ali da Fecomércio para não prestarem serviço, você tem também a Oi aí figurando no topo da lista de clientes desses mesmos escritórios. Então, era
importantíssima, né, uma investigação disso. A recuperação judicial da Oi é complicada, é cheia de polêmica. A Oi tem como principais credores o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, você fala assim, não, mas é uma empresa privada, não tem nada a ver, não. Jorrou muita grana. Aliás, a recuperação judicial da Oi, em 2016, que teve início em 2016, ela foi o recorde. Primeiro tinha sido o Ike, né? Olha a escadinha. Ike quebrou. Foi o recorde da recuperação judicial no Brasil na história. Depois veio a Oi, 65 bi. E só foi superada pela Odebrecht, com 98 bi. 98 bi uns quebrados. Tá? Então, estou vendo aqui só se está gravando, se está direitinho aqui, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né? Só gente boa, só gente fina, né? Só empresa correta. Ike, Oi e Odebrecht. Aí quando você vai ver quem são os credores, quer dizer, qual era o dinheiro que dinheiro foi aportado? Dinheiro seu, né? BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Lembrando que a Oi é a empresa que tinha negócios com o filho do Lula, com o Lulinha, né? Grandes negócios. Então, os indícios estão todos aí. Assim como eu avisei da FEComércio há 4 anos, em 2016, estou avisando aqui da Oi. Os indícios estão todos aí, os procuradores estão cientes, eles já suspeitam disso, tá? Então, todos os dados estão colocados, a denúncia traz esses detalhes e eu reproduzi isso para vocês mais cedo. Então, espero aí, né, que também as autoridades se manifestem e tomem as medidas necessárias. Aliás, um dos escritórios que também teve aí a Oi como um dos principais clientes foi justamente o escritório do Thiago Cedrais, que recebeu mais de 30 milhões de reais de clientes com interesses no TCU, o que mostra realmente a sua atuação ampla, né? Não só para a FEComércio, mas para várias outras entidades, né? Entidades sindicais, para a Binacional Itaipu, né? Que Itaipu não quer ser nunca, né, auditada ali, ter as suas contas analisadas pelo Tribunal de Contas, é um tema recorrente lá, né? E a própria questão da Oi, porque o TCU faz o monitoramento da recuperação judicial. O TCU é quem fiscaliza o trabalho da Anatel. O TCU, inclusive, estava fiscalizando um TAC firmado entre a Anatel e a Oi. Então, muitos interesses, e é inacreditável, né, que você tenha esse tipo de situação. Quer dizer, o advogado filho do ministro, atendendo diversos clientes poderosos com interesses no próprio tribunal e atuando fortemente. Então, também trouxe aí a tabelinha aqui com a planilha com todos os clientes, realmente muito importante que você veja essa notícia. E, para finalizar essa questão ainda da FEComércio, saiu aqui também um detalhe dessa denúncia, mostrando que o Zanin mandou para reembolso da FEComércio despesas, né, de passagem aérea para atuar no caso do Lula. Então, inclusive, eu tinha uma audiência aqui, ele veio para Brasília numa audiência do Delcídio, do caso do Delcídio, que tinha denunciado o Lula por obstrução, e ele veio para cá e depois mandou a conta para a FEComércio. Então, a FEComércio estava pagando o Lula? Pagando a defesa do Lula? Aliás, quem paga a defesa do Lula? Com que dinheiro? Como são remunerados esses advogados? Está aqui uma pista, né? Uma pista de como provavelmente eles são remunerados. Não só eles, como vários outros. Aliás, há uma coincidência, né? Muitos desses advogados também são advogados de causas criminais, né? De gente poderosa enrolada. Tá? Então, fica aí essa situação. E uma nota de rodapé, se é que podemos dizer assim, também consta dessa denúncia, né? Inclusive entre os denunciados, o advogado Herman Almeida, que é desembargador do TRE de Alagoas, lembrando que o Tribunal Regional Eleitoral também é composto por advogados, então ele é desembargador eleitoral, advogado, desembargador eleitoral e sócio, vejam só, do Christian Teixeira, que é ex-secretário de Saúde, Planejamento e Gestão do governo do Renan Filho, né? O filho do Renan Calheiros. A gente precisa dizer aqui também, né? Vocês viram ontem, Asfor Rocha, o próprio Eduardo Martins, filho do Humberto Martins. Humberto Martins é renanzista, tá? Foi apoiado pelo Renan para chegar onde chegou, né? Então, fica aí essa nota de rodapé.
E, como eu acabei de dizer, só lembrando que os advogados já se articulam para pedir ao CNJ afastamento do Bretas. Não é fácil, não. Bom, tivemos mais cedo mais operação no Rio de Janeiro. Dessa vez foi alvo o Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro. Ele foi alvo aí de uma investigação, de um desdobramento da investigação do tal do QG da propina, né? Ele inclusive, teve o celular apreendido, não queria liberar a senha, etc. e tal. Tá? Desdobramento aqui da fase da Operação Hades, iniciada no ano passado, a partir da delação do doleiro Sérgio Mizrahi, preso na Operação Câmbio de Desligo. Então, é isso. Mesma coisa, fornecedor da prefeitura, pagando propina, tá? Usando o doleiro. Essa história é conhecida, o Crivella disse que é uma grande injustiça, foi uma surpresa, também as mesmas explicações de sempre. Mudar a pauta agora, vamos falar sobre desoneração. Esse é a grande pauta política, né, que está na mesa aí, porque o Senado quer derrubar o veto à desoneração da folha de pagamento de 17 setores, que estava vigorando, e havia a possibilidade de renovar, né, essa desoneração. A equipe econômica não quer renovar, quer que aprove a reforma tributária para ampliar essa desoneração, só que ninguém tem ânimo, né, no Congresso de aprovar reforma nenhuma agora, em plena campanha eleitoral. Então, o Senado já avisou que vai derrubar o veto, vai retomar as desonerações, há muita pressão, muitos setores, a Câmara quer manter. Então, mais ou menos aquela disputa que teve daquela questão de semanas atrás, né, envolvendo a história do reajuste, né, de possibilidade de reajuste de servidores que atuam na linha de frente aí da pandemia. Só que, nesse caso, o veto primeiro vai ser analisado na Câmara. Então, se derrubar na Câmara, não há o que fazer no Senado. É diferente de quando ele vai para o Senado primeiro, e aí ele pode ser mantido na Câmara, como aconteceu no caso lá de semanas atrás. Nesse caso, não. Se ele for derrubado na Câmara, não tem conversa, e aí está o governo aí desesperado, tentando manter o veto à desoneração. Temos aí, vamos ter um vídeo especial do CD Silva sobre o arroz, né? Sobre esse aumento do arroz, da cesta básica. Tem muita coisa que precisa ser entendida ainda. A gente entrevistou alguns especialistas. Hoje, né, a gente registrou também que o André Mendonça pediu para investigar o preço do arroz. O Bolsonaro até, o aumento do preço do arroz, o Bolsonaro até comentou isso na live dele. Então, esse é um tema candente. Nós vamos abordá-lo amanhã no Gabinete de Crise, no detalhe, para vocês ficarem cientes efetivamente do que está acontecendo. Um registro aqui, o TJ do Rio de Janeiro cassou a aposentadoria estadual do Cunha. Ele tinha uma aposentadoria estadual, é incrível, né? Por ter sido deputado lá da Alerj. E aí foi cassada hoje, finalmente. Outro registro do Rio, Paulo Marinho desistiu da candidatura à Prefeitura do Rio e vai apoiar o Eduardo Paes. O PSDB vai apoiar o Eduardo Paes. Bom, não há o que dizer, né? A política do Rio de Janeiro, ela é imprestável, tá? Então, e não há renovação. O próprio Eduardo Paes está aí concorrendo, já foi alvo também de denúncia. São os mesmos personagens. É impressionante como as coisas elas não avançam. É o ciclo vicioso, é o loop infinito que eu costumo dizer para vocês. Bom, finalizando aqui, Covid, né? A gente, felizmente, um registro aqui abaixo de 1.000, ainda é muita morte, tá? Nas últimas 24 horas, 922 mortes. Ainda é muita coisa, mas pelo menos a gente conseguiu baixar do platôzão lá de 1.000. E se as pessoas tiverem um pouco mais de consciência, a gente consegue fazer com que essa queda seja mais rápida, né? Vamos realmente torcer para que isso aconteça. O Brasil deve aderir a um programa da OMS de acesso à vacina, tá? É um consórcio internacional, e a despeito de todas as iniciativas que estão em curso, inclusive no plano estadual. A própria Bahia hoje assinou acordo para testar a vacina da Rússia, como fez o Paraná. Então, aqui está cada um, né, tentando aí, correndo no seu caminho, buscando uma solução, né? Aquela vacina que a gente esperava foi adiada um pouquinho, então está São Paulo atrás da chinesa e por aí vai. Então, esperamos que venha logo uma vacina de forma segura, e que realmente a gente possa superar de uma forma aí toda essa situação, essa pandemia é lamentável, né? Ninguém esperava viver o que a gente está vivendo, esse novo normal
mas a gente continua aí orando, torcendo, né, para que a gente consiga sair, né, com o apoio da ciência, efetivamente, né? Eu fico por aqui. Nós falamos amanhã no nosso gabinete de crise. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, com seus inimigos. E é isso, gente. A verdade, ela sempre vem à tona. Continuamos na batalha, firmes aqui no nosso jornalismo independente. E não deixem de aproveitar a promoção do combo aí. Você assina Cruzoé Antagonista Mais, um preço irresistível de R$ 22,90 por mês. É muito pouco. Se você dividir aí, não dá nem R$ 1 por dia. Então, vale a pena. Inclusive, tem bomba chegando aí na Cruzoé. Vocês fiquem ligados. Um abraço e até amanhã.